Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula sobre Lei Orgânica do município de Bataguaçu, visando a sua preparação para o concurso público aqui da Prefeitura de Bataguaçu. Hoje nós vamos entrar num assunto muito importante, vamos começar a falar sobre o poder legislativo. Um assunto bem extenso na Lei Orgânica e vamos dividir aí em algumas videoaulas. Mas desde já eu já quero pedir a você para que você se inscreva aqui na nossa página, que você curta os vídeos, compartilhe e também para que ative o sininho das notificações para que você fique sempre por dentro dos novos vídeos. Vamos iniciar então falando sobre o poder legislativo, um assunto bem extenso e de grande importância para o concurso público. Vocês lembram o que é poder? Nós falamos rapidamente sobre isso, falamos sobre os poderes de Bataguaçu. Então, no nosso município, nós temos dois poderes, o poder legislativo e o poder executivo. O poder legislativo tem como principal função legislar, criar leis, e o poder executivo como principal função gerenciar, executar as atividades administrativas. Nós vamos falar agora especificamente sobre o poder legislativo. E como está previsto na nossa lei orgânica? Na nossa lei orgânica, no artigo 14, já fala: o poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal. Cada legislatura terá duração de 4 anos, compreendendo cada ano uma sessão legislativa. O poder legislativo ele é composto pela Câmara de Vereadores. E aqui eu destaco aqui uma observação importante, que ele traz duas palavras aqui no artigo, no parágrafo único, que diz sobre legislatura e sessão legislativa. Para quem às vezes está estudando pela primeira vez, às vezes pode passar despercebido ou muitas vezes pode não compreender isso. Então o que é uma legislatura? O mandato dos vereadores da Câmara Municipal ali, ele compreende um período de 4 anos. Esses 4 anos, eles são considerados a legislatura. Então, quando o vereador é eleito para o período de 4 anos, ele é eleito para uma legislatura. Então, legislatura é aí os 4 anos do mandato, tá? E sessão legislativa é cada ano. Então, ou seja, em uma legislatura nós temos 4 sessões legislativas, que equivale aí cada sessão legislativa a 1 ano. Então é a primeira observação do artigo 14 da nossa lei orgânica. No artigo 15, nós temos algumas observações. Ele diz: a Câmara Municipal é composta de vereadores eleitos pelo sistema proporcional como representantes do povo para o mandato de 4 anos. E algumas observações do artigo 15. Primeiro, sistema proporcional. O pessoal vai ler ali e não vai entender muito bem, mas não quero entrar muito nesse assunto, mas só para dizer para vocês que nós temos dois tipos de eleições. Nós temos a eleição majoritária e a eleição pelo sistema proporcional, tá bom? Eleição majoritária, principalmente para os cargos do executivo. Eleição para prefeito, governador, presidente, também nós temos para senador, são os votos eleitos pelo sistema majoritário, ou seja, quem ficou ali em primeiro é eleito. E o sistema proporcional, ele visa fazer uma divisão aí proporcional aos votos que aquele partido político recebeu. Às vezes você já pode ter percebido que em algumas eleições, por exemplo aqui no município, um vereador teve mais voto e não foi eleito, um vereador teve menos voto e ele foi eleito. Por quê? Porque essas vagas, na hora da divisão, do cálculo que é feito pela Justiça Eleitoral, essas vagas elas são divididas proporcionalmente à quantidade de votos daquele partido, tá? Mas não vou entrar muito nesse assunto, mas também para você saber o que significa esse sistema proporcional. E o parágrafo único diz que o número de vereadores ele será levado em consideração a quantidade da população e observado os limites estabelecidos na Constituição Federal no artigo 29. Então, o artigo 29 da Constituição Federal, por isso que eu sempre trago aqui algumas informações da Constituição, tá? Porque a lei orgânica, eu já disse, ela caminha lado a lado com a Constituição da República. O artigo 29, ele traz a distribuição de vagas conforme a população do município. Então hoje em Bataguaçu, pela quantidade da população que nós temos, a Câmara de Vereadores, ela aí pode ter 11 vagas, no máximo 11 vagas, tá bom? O artigo 16, eu quero trazer uma informação muito importante. Se vocês entrarem no site da Prefeitura, né, a nossa lei orgânica vai dizer que a Câmara Municipal, ela vai se reunir anualmente de 1º de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro.
Esses períodos é o que a gente costuma dizer popularmente falando do recesso parlamentar. Só que a lei orgânica, pelo próprio site da prefeitura, ela está desatualizada, tá bom? Eu quero destacar isso aí para vocês. E aí somente quem está acompanhando as videoaulas vai saber dessa dica, tá bom? O período de recesso da Câmara Municipal ele sofreu uma alteração no ano de 2022. A gente está dizendo 1º de fevereiro a 30 de junho, agora é até dia 17 de julho. Então a Câmara ela vai se reunir de 1º de fevereiro até 17 de julho. E depois ela vai se reunir de 1º de agosto até o dia, ao invés de ser dia 15, até o dia 22 de dezembro. Então é uma informação muito importante, é uma atualização da lei orgânica que tem, porém o site não está atualizado. A Câmara vai se reunir de 1º de fevereiro até 17 de julho e depois de 1º de agosto até 22 de dezembro. O artigo 18 vai dizer: a sessão legislativa ordinária não será interrompida sem a deliberação sobre o projeto de lei orçamentária. Vamos esclarecer o que significa isso? Está dizendo que a sessão legislativa, eu já mostrei para vocês que nós podemos simplificar com 1 ano, né? 1 ano. E não poderá ser interrompido, ou seja, os vereadores não vão poder entrar em recesso se não for deliberado a lei orçamentária. O artigo 20 vai dizer: as sessões somente poderão ser abertas com a presença da maioria absoluta da Câmara. O que eu quero destacar para vocês aqui é esse termo, maioria absoluta. Muitas vezes na lei orgânica você vai ouvir palavras como maioria absoluta, maioria simples, quórum de 2/3, né, que é o quórum qualificado, e isso tem que ser às vezes esclarecido. Então, para simplificar para vocês aqui, o que é a maioria absoluta? A maioria absoluta é a maioria dos membros da Câmara Municipal. Então, se em Bataguaçu nós temos 11 vereadores, significa que a maioria absoluta é a maioria de 11. Ou seja, que a maioria absoluta serão 6 vereadores. Então, as sessões somente poderão ser abertas com a presença de pelo menos 6 vereadores. Quando falar em maioria simples, nós vamos falar sobre a maioria dos presentes, dos que estão ali. Vou dar um exemplo. Vamos supor que tenha 9 vereadores na sessão. A maioria simples, então é levada em consideração a maioria daqueles presentes. Então, a maioria simples, a maioria de 9 será 5. Viu a diferença? Chegamos ao fim dessa aula. Vamos continuar falando sobre o poder legislativo, é um assunto bem extenso. Falamos agora rapidamente do que seria a Câmara Municipal, né? Como que ela é composta, a quantidade de vereadores, o que é uma sessão legislativa, o que é uma legislatura, o que é a maioria absoluta, para vocês começarem a ter aí as primeiras noções do que é o poder legislativo. E agora, na próxima aula, nós vamos começar a falar sobre o funcionamento da Câmara Municipal. Te espero no próximo vídeo. Não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho das notificações para que você possa ficar sempre por dentro dos novos vídeos que serão postados. Um grande abraço.